Boa noite a todas as irmãs, a todos os irmãos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. É uma satisfação estar hoje aqui no MEMEI falando dessa obra, O Céu e o Inferno, que Kardec nos deixa para dar mais uma orientação da terceira revelação. Lembrando que a terceira revelação é uma continuidade da primeira e da segunda. O próprio Jesus disse, quando aqui entre nós, que ele não vinha destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo também dizendo: não vim destruir a lei. A doutrina espírita também não veio destruir aquilo que foi construído pelos que nos precederam e que fizeram a primeira revelação. O próprio Jesus personificou a segunda, e os Espíritos nos trouxeram, pela caridade, pelo amor de Jesus, a terceira revelação, que nos esclarece, que nos ilumina. Sabemos que o início dessa terceira revelação é marcado com o Livro dos Espíritos, no ano de 1857. Depois, em 1861, vem o Livro dos Médiuns, em 64, o Evangelho segundo o Espiritismo, e em 65 vem O Céu e o Inferno. No ano a seguir, vem o último livro, que é a Gênese. A revista espírita, ela saía todo mês, mensalmente, anualmente. Nós temos à nossa disposição os artigos que ali eram colocados e que serviam como laboratório para que Kardec depois pudesse fazer a feitura daqueles livros que nós já citamos ainda há pouco. Muito do que ele falou em todos os livros está lá na revista espírita à nossa disposição. Hoje, a facilidade da internet, nós podemos acessar de maneira gratuita todas essas obras, todos os volumes da revista espírita, para que nós possamos nos orientar e fazermos então melhores escolhas, já que sabemos que todos nós somos espíritos imperfeitos na escala nos dada por Kardec, que os espíritos passam para Kardec. São os espíritos imperfeitos que estão no início, somos nós que estamos aqui habitando o planeta Terra, depois os bons espíritos e, por último, os espíritos puros. Nós, então, estamos no início da nossa tarefa e todos nós vamos alcançar a pureza de espírito. Lembrando o que Jesus já nos disse: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Somos nós, essas ovelhas, que vão chegar à condição de pureza de espírito, entre aspas, queiramos ou não. Quem vai vencer será sempre Deus e as suas leis perfeitas. Dentre elas, a lei do progresso. Por mais que possamos resistir, seja por que motivo for, nós vamos progredindo lentamente, gradualmente, e nos aproximando da pureza de espírito. Vamos lembrar que esse título, O Céu e o Inferno, é conhecido o livro, tem ainda um acréscimo nesse título que não é muito citado, mas ou o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Do mesmo modo que temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esse livro nomeado O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, conforme o Espiritismo, segundo o Espiritismo. Seria então importante para nós saber o que vem a ser essa justiça. Justiça é a distribuição do direito, direito para todos, igualitário, para que todos possam ter oportunidades. Não confundamos a justiça divina com a justiça dos homens. A justiça dos homens é sempre bastante limitada, mas Deus, que é o absoluto, não tem limites. E o objetivo de Deus sempre é que nós possamos crescer, melhorar, nos aproximar da perfeição relativa a que todos nós estamos destinados, e ninguém vai conseguir escapar dessa lei, da lei do progresso. A justiça, então, é feita para que todos nós possamos alcançar o objetivo pelo qual nós fomos criados. Fomos criados para a pureza. E se hoje estamos ainda impuros, passaremos por um processo de purificação.
Quando nós vamos deixar todos os erros, todos os vícios, todas as paixões e más tendências, que são as verdadeiras causas das nossas infelicidades, para trás. E vamos ser tanto mais felizes quanto conseguirmos corrigir as dificuldades que temos. Quando temos ciúme, quando somos ambiciosos, quando somos extremamente vaidosos, orgulhosos, egoístas, isso nos leva a sofrer. Nem sempre percebemos de imediato, mas fazemos escolhas para sermos felizes. Nenhum de nós faz uma escolha pensando em ser infeliz. Mas se do ponto de vista material nós temos um ganho que depois se transforma em uma grande perda, é preciso parar, refletir, raciocinar sobre se aquela escolha foi realmente produtiva para nós, ou se foi uma perda de tempo, porque desviou do caminho reto que nós deveríamos seguir, que é sempre o caminho do bem. Fazer o bem a todos é a destinação de todos nós. Quando fazemos um bem apenas para um determinado grupo, daqueles que são da nossa família, ou os mais chegados, ou os mais amigos, ainda não é o bem que nós devemos alcançar, porque bem só é bem quando é para todos, quando beneficia a todos, quando beneficia um pequeno grupo e traz um grande prejuízo, seja quem quer que seja, quem quer que for, ainda não é o bem. O bem é algo que nós construímos para fazer com que a harmonia de Deus permaneça. E nós afetamos a harmonia do Pai quando erramos, quando fazemos más escolhas, quando somos egoístas. Então é bom, no nosso próprio interesse, refletir e raciocinar se, do ponto de vista do espírito imortal que todos nós somos, sem exceção, aquela escolha é benéfica. O que vai permanecer para sempre conosco? A nossa posição, a nossa casa, a nossa conta bancária, a nossa aprovação, os títulos que as pessoas possam dar para nós? Não. Tudo isso vai ficar aqui. É material que nós utilizamos durante algum tempo para progredirmos e aperfeiçoarmos o nosso espírito. Mas deixaremos tudo isso de lado e permanecerá conosco até esse corpo de carne, nós vamos deixar em algum momento. E permanecerá conosco o quê? Tudo que tivermos aprendido. Porque temos tendências a fazer escolhas más na presente encarnação? Porque é fruto do aprendizado que nós desenvolvemos por repetição, várias vezes, às vezes em várias reencarnações, e temos a tendência agora de repetir. Mas é preciso parar e refletir um pouquinho. Tinha um chefe no local de trabalho que dizia sempre que 95%, 96% das decisões, ele dizia, poderiam esperar pelo menos 5 minutos. O que ele queria dizer? Para, reflete, pensa, raciocina um pouquinho e aí você decide o que fazer. Não reaja, faça uma ação vinda de você, mas não devolva aquilo que lhe veio e nem tenha pressa na decisão, porque aquilo vai gerar consequências. Se as consequências forem boas, significa que as nossas decisões também foram boas. Se elas são más, significa que a nossa escolha não foi tão boa. Os aprendizados vêm, então, muito mais na hora da consequência das nossas escolhas do que propriamente na hora de escolher. Se nós sabemos que vamos ter um benefício futuro e que momentaneamente aquela decisão trará um certo prejuízo, é melhor para nós permanecer com aquela que vai ficar o maior tempo possível, se for possível, o tempo inteiro conosco. A aprovação da nossa consciência é o balizador, porque lá está escrita a lei de Deus. Todas as leis de Deus estão na nossa consciência. É preciso consultar a consciência. Como é que Jesus ensinou a gente a consultar a consciência? Perguntando se gostaríamos de receber aquilo que nós estamos dando para os outros. É a chave da consciência, mas é preciso ter cuidado, porque às vezes nós paramos no ego, que normalmente aprova o nosso procedimento. É preciso ir além e perguntar para a nossa própria consciência, sem medo de ter respostas do tipo: você foi preguiçoso, você foi desonesto, você foi imprevidente,
você foi omisso, e isso nos dói. E nós sabemos que essa dor pode ser evitada, pelo menos momentaneamente, se a gente não consultar a consciência. E passo a repetir os erros que cometi no passado, mas já conscientes nesse momento, porque a partir da vinda do Cristo, nós estamos na maioridade espiritual, nós já temos condição de analisar, de refletir e verificar o que é melhor, para aplicar a justiça não só dos homens, mas a justiça divina. Segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar que essa justiça sempre estará junta com a caridade e com o amor. Lá na terceira parte do livro dos Espíritos, nos fala, a última das leis morais, a única que fala de três aspectos conjuntos. As outras falam só de um: lei do progresso, lei de sociedade, lei de reprodução, mas a última das 10 fala que é a lei de justiça, amor e caridade. Por que fala das 3? Porque não há como separar a justiça do amor, não há como separar a justiça da caridade. Para apagarmos uma falta, nos diz o livro O Céu e o Inferno, é preciso 3 coisas. Quando erramos, e todos nós erramos porque estamos aprendendo, e quem está aprendendo é passível de erro. Se nós erramos, precisamos apagar aquele erro. É o que pensamos, porque o remorso nos faz mal, nos deixa deprimidos. Aquela situação em que somos acusados por nós próprios, mesmo que as outras pessoas não saibam o que é que aconteceu, deve ser eliminada para que possamos ser felizes, que é o objetivo, repetimos, de todos nós. Como fazer essa falta ser apagada? Com arrependimento, expiação, reparação. Arrependimento não significa simplesmente falar, me arrependi e não quero mais fazer. Não é só isso. Significa retornar, porque nós desviamos do caminho reto de fazer o bem, ao caminho do bem e passar a fazer ao bem. E o que é que eu tenho que fazer com aqueles com os quais eu ofendi, aos quais eu ofendi? Eu tenho que fazer tanto bem quanto mal eu tenha feito a ele, para reparar, para iniciar a reparação e apagar aquela falta. Expiação nada mais é do que passarmos pela mesma situação que nós infringimos aos outros. Se nós infringimos sofrimentos, nós vamos ter um sofrimento para que nós possamos despertar. E quanto tempo durará essa expiação? Quanto tempo levar para nós nos depurarmos, para nós nos livrarmos daquilo que no nosso interior nos permitiu sermos injustos, sermos incoerentes com a nossa consciência. A nossa consciência mandava fazer o bem e fizemos o mal. Essa dissonância, essa discrepância entre o que a nossa consciência deseja que nós façamos e o que realmente fazemos, nos desequilibra, nos deixa desanimados, nos deixa muitas vezes até adoentados, porque não conseguimos colher aquilo que nos nutre, que não é só o alimento que nós precisamos para o nosso corpo. Arroz, feijão, carne, macarrão, frutas e verduras que nutrem o nosso corpo físico. Há um outro tipo de alimento, o alimento espiritual, que nós escolhemos por intermédio do trabalho, da ação do bem. Podemos estar com o corpo fatigado, mas nós nos sentimos bem porque recebemos aquela energia que nos faz o vigor, que nos traz a vontade de fazer mais. A justiça divina, então, pede que, para que nós possamos apagar uma falta, nós venhamos a reparar aquilo. E uma das maiores dificuldades da reparação é reparar o que no nosso interior permitiu que nós errássemos. Temos que descobrir. Foi o egoísmo? Foi a ambição? Foi a falta de perseverança? Foi uma ilusão que veio a nós naquele momento e nós não conseguimos discernir? Vamos descobrindo aos poucos, analisando a nós próprios. Santo Agostinho dizia que todos os dias, vocês já escutaram, ele refletia sobre o que fizera no dia. E se ele fez algo de ruim, no dia seguinte ele procurava corrigir. Se ele fez algo de bom, podia repetir naquele próprio dia, no dia seguinte. Já tinha um certo aprendizado. E nós devemos fazer isso conosco. Nós é que sabemos qual é o móvel das nossas ações.
Qual foi o motivo, a motivação que nos fez agir daquela maneira? Para que possamos corrigir. E nós não temos que ser condenados. Nesse mesmo livro, O Céu e o Inferno, na contracapa, vem uma parte, um versículo de Ezequiel, que está no Antigo Testamento, é um dos profetas, onde ali nos diz, Kardec transpõe para o início do livro O Céu e o Inferno, que Deus não quer a morte do ímpio. Ele quer que ele se corrija e seja feliz, porque a justiça é lei de justiça, de amor e de caridade. E todos nós vamos vencer, todos nós vamos alcançar a pureza de espírito. Então a justiça de Deus, diferentemente da justiça dos homens, não está simplesmente preocupada em isolar o indivíduo que tenha afetado a harmonia, a paz social, aqueles que tenham cometido crimes. Não é só isso que a justiça divina procura. Ela procura a reparação. Por isso, muitas vezes, temos que passar muito tempo fazendo o bem na encarnação seguinte a uma pessoa que não nos devota tanto carinho, porque estamos naquela hora devolvendo o bem para aquela pessoa que nós retiramos alguma coisa na encarnação passada. O Chico, em 2 ocasiões, fala àqueles que o procuravam, em 2 situações, dizendo das dificuldades. Um deles havia sido assaltado, roubaram tudo que tinha no escritório dele, e ele escutava com paciência, mas no final acabava dizendo: é tão bom devolver. Ou seja, aquele que estava espiando de uma forma dolorosa era alguém que estava devolvendo. Em outra situação, um pai de família se queixa a ele porque os filhos davam muito trabalho, ele estava tendo que sustentá-los, eles já eram pessoas que poderiam estar se provendo, e ele tinha tudo que ele pegava do dinheiro, era para auxiliar os filhos. E aí o Chico dá a mesma resposta: é tão bom devolver. Muitas vezes temos que trabalhar 10, 20, 30, 40, 50 anos para reparar algo que nós fizemos em encarnações passadas. Mas a justiça divina, como não é só justiça, é justiça, amor e caridade, só nos permite passar por essas situações quando nós temos condições de aproveitamento. Se o professor na escola normal, regular aqui entre nós, desse uma tarefa que não era possível que os alunos executassem, seria maldade. Deus também não vai fazer isso. Só nos coloca numa situação de reparação, de expiação ou de provação, quando nós temos condições de sucesso, empregando o quê? A vontade. Se nós tivermos vontade, nós vamos conseguir realizar tudo que nós planejamos antes da presente encarnação. O que está acontecendo agora é a realização de um planejamento que foi feito antes. Quando nós, de mais alto e com a ajuda de outros espíritos superiores a nós em evolução, nos orientaram e nos fizeram refletir do que seria mais importante, tendo em vista o espírito imortal. E aí nós decidimos que deveríamos vir para treinar a paciência, porque foi algo que nos faltou nas encarnações passadas e que agora nós estamos sentindo falta. Como é que eu vou adquirir paciência? Lidando com pessoas que exijam a minha paciência. Como é que a gente desenvolve os músculos? Treinando, indo para a academia, puxando, como dizem os meninos, puxando ferro. Aí nós desenvolvemos o nosso músculo, os nossos músculos, a musculatura. Como é que nós vamos desenvolver as virtudes que todos nós temos em germe e que estão no espírito? Também praticando. Então, quando vem aquela situação difícil que exige de nós utilizar aquilo que o Chico chamava de água da paz, ou seja, coloca água na boca, não engole. Isso para permanecer em silêncio e não falar algo que vai desequilibrar aquela situação mais ainda. Se nós temos essa ideia, que possamos estar prevenidos e vigilantes, porque se preciso desenvolver a paciência, eu então vou enfrentar situações em que as pessoas exigem de mim, que estão fazendo solicitações constantes a mim. E aí eu vou desenvolvendo, se eu com a minha vontade quiser vencer a mim mesmo,
porque nós não viemos para vencer nem disputar com ninguém, viemos para ser melhores, eu vou vencer. Me mantenho em silêncio, faço uma prece, peço socorro e os espíritos vêm nos auxiliar, porque uma das tarefas dos espíritos superiores que mais agrada a ele, está lá descrito no Livro dos Espíritos, nas perguntas 100 a 114. Os espíritos superiores têm um prazer enorme em nos auxiliar e vibram com as nossas vitórias. Quando nós conseguimos dar um passo à frente, quando nós conseguimos ser melhores hoje do que fomos ontem, quando não repetimos o olho por olho, dente por dente, quando damos a outra face no sentido de dar o melhor, não de devolver igualmente o que recebemos, mas devolvendo o que é melhor, o que temos de melhor para aquela pessoa. E o amor cobre a multidão dos pecados. Para pagar uma falta, então preciso me arrepender e mudar o meu pensamento e o meu procedimento. Esse é o verdadeiro arrependimento. A expiação é eu passar por uma situação igual a que eu provoquei para os outros, para que eu desperte em definitivo. E a aprovação é aquilo para saber se eu realmente já consegui assimilar os conteúdos que foram dados. Kardec, no livro Céu e Inferno, nos coloca o Código Penal da Vida Futura. Um nome meio forte, que parece que tem condenação, mas não tem condenação da parte de Jesus. Lá no terceiro capítulo do Evangelho de João, ele diz que o Mestre, que o Messias, que Jesus não veio para julgar nem condenar a ninguém. Ele veio para salvar. Salvar é retirar do perigo, fortalecer, evitar o erro. Então Jesus não veio para condenar nenhum de nós. Quando ele encontra Paulo na estrada de Damasco, ele não vem com nenhuma condenação, apesar de falar o que era verdade. Ele pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Fazendo Saulo, depois Paulo, parar e começar a refletir. Seria certo provocar a morte de alguém como ele fez? Foi o responsável pela morte do primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão? Seria correto fazer perseguição aos cristãos que não faziam mal a absolutamente ninguém? Estavam sempre procurando auxiliar e fazer o bem? Seria correto distribuir esse ódio, essa tentativa de vingança, sabe-se lá contra quem ou por quê que ele estava comandando? Ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos lá em Damasco, quando ele teve a visão de Jesus. Que todo doçura e amor, porque o amor cobre a multidão dos pecados, conseguiu despertá-lo. E a gente já sabe o final da história. Ele sofreu, levou chicotadas, teve afundamento de navios, foi preso, no final foi morto, condenado e morto, mas ele venceu, fazendo o bem e conseguindo dizer: já não sou mais eu que vive, é o Cristo que vive em mim. Eu não estou mais para ser feliz aqui com aquela felicidade momentânea, passageira, que é muito mais prazer do que felicidade. Eu vim para fazer o que o Cristo recomendou, porque ele, como dito aqui na mensagem inicial, é o modelo e guia da humanidade. O modelo e guia não é o padre, não é o pastor, não é o monge tibetano, não é o hinduísta, não é aquele que faz palestras. O modelo e guia é Jesus. Pergunta 625 lá do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus nos deu? Resposta: Jesus, ponto. Bem curto. Depois vem um comentário de Kardec, mas a resposta dos Espíritos foi rápida. É Jesus, o guia e modelo. Refletir sobre como ele agia, para que os artigos que estão no Código Penal da Vida Futura, lá do Céu e Inferno, não nos atinjam. E o que é que diz esse código? Que toda imperfeição vai gerar uma dificuldade, que nós consideramos sofrimento. Na verdade, não é bem um sofrimento, é uma oportunidade de refazer aquilo que ficou mal feito. Quando é que nós não vamos passar mais por sofrimentos ou por essas necessidades de aprendizado? Quando nós aprendermos, quando nós não mais errarmos. Enquanto a gente tiver um erro, a cada erro corresponderá uma dificuldade que nós temos que vencer. Se eu sou ambicioso e venci as dificuldades da ambição, não terei mais nenhum sofrimento relativo a isso.
mas eu sou extremamente intolerante. Terei dificuldades que eu considero sofrimento para exercitar a tolerância que vai me libertar. Por isso que Jesus dizia, isso não é alcançado no estalar de dedos ou em um dia, é uma atividade constante. Não é por outro motivo que Jesus dizia que aquele que perseverar, que insistir, que não desistir até o fim, será salvo. Salvo de quê? Do vício, da paixão, da má tendência, da imperfeição, que são as verdadeiras causas das nossas infelicidades. Quando eu conseguir fazer o bem em todas as oportunidades, e Kardec pergunta aos espíritos qual é o limite que a gente deve usar para fazer o bem, é o limite das forças, o limite das possibilidades. Somos diferentes. Não tenho a condição de fazer o que Chico Xavier fazia. O limite dele estava muito além do meu. Mas eu não tenho que competir com Chico Xavier, eu tenho que competir com o Jarbas. E amanhã eu tenho que empurrar o meu limite de fazer o bem um pouquinho mais à frente. No dia seguinte, um pouquinho mais à frente. E assim, pouco a pouco, eu vou depurando, eu vou purificando o meu espírito e vou deixando as imperfeições para trás. Já vencemos algumas, mas ainda faltam tantas outras. Quando no livro Céu e Inferno, Kardec fala sobre o céu e o inferno de outras religiões, ele faz a comparação entre o que essas religiões acreditam e como entende o Espiritismo. O inferno como um local circunscrito, um local geográfico, onde há as penas eternas e que as pessoas se reúnem num sofrimento constante, não existe. O inferno pode ser aqui conforme o meu estado mental, conforme aquilo que eu tenho dentro, no meu interior. Como as pessoas se reúnem por afinidade, elas vão se reunir em algum local, mas sempre tudo isso será temporário. Somente o bem é eterno. Tudo que se desviar do bem é temporário. Mas como temporário, eu vejo tal dificuldade há tantos anos e ela nunca passou, porque ainda não foi o tempo necessário. E nós vamos lembrar do que dizia Humberto de Campos, que Deus não usa violência, Ele usa o tempo. É preciso contar com o tempo para que nós tenhamos experiências de aprendizado, porque as consequências, eu dizia ainda há pouco, nos ensinam muito mais do que na hora da escolha. Se a consequência foi funesta, se eu sofro, se muitas pessoas foram prejudicadas pela minha escolha, eu vi que ela está incorreta. Houve um desvio da estrada retilínea e iluminada, como André Luiz, mas na verdade é um espírito que fala no livro No Mundo Maior, quando Cipriana diz que aquele que estava cometendo atos que prejudicavam aos outros por intermédio da obsessão, ele estava se desviando do caminho retilíneo e iluminado e fazendo um grande desvio, dando voltas. Nós, no nosso próprio benefício, deveríamos permanecer nessa estrada retilínea e iluminada. O espírito que estava sendo obsidiado havia matado seu próprio pai adotivo. Ou seja, para implantar a justiça dos homens que ele achava que deveria acontecer, ele tirou a vida de alguém, tirando a harmonia daquilo que deveria acontecer. Ele estava no caminho certo, retilíneo, no dizer daquela benfeitora, e iluminado. E ele, por vontade própria, resolveu sair daquele caminho e resolveu conseguir mais dificuldades, porque ele estava no caminho certo e ia chegar no ponto de aprendizado se ele continuasse, mas decidiu tomar uma outra rota. Qual a rota que devemos tomar? Sempre a de fazer o bem, sempre a de fazer o melhor, nos controlando, suportando as dificuldades, utilizando o nosso raciocínio se o nosso sentimento ainda não estiver educado. Se nós sentirmos raiva, se nós nos encolerizarmos, é preciso raciocinar, acalmar o coração, procurar métodos próprios, particulares para cada um de nós, para não mais nos encolerizarmos. Não adianta esperarmos simplesmente que o tempo passe, é preciso uma ação. Nós vamos ver no livro Missionários da Luz, com um senhor que procurava sempre o passe
mas na verdade os sintomas que ele sentia de dor eram gerados pela sua própria cólera, pela raiva que ele nutria nas situações cotidianas. E quando vinha aquele adoecimento, aquela dor, ele procurava o passe. Ele recebia as energias, voltava à vida normalmente, mas logo após se encolerizava novamente. E aí, novamente, ele procurava o passe para ter os efeitos da dor passar, para ver se isso passava. Realmente era atendido, passava, e ele repetia esse procedimento várias vezes, até o momento em que houve o atendimento de 10ª vez, isso no plano espiritual, em que os espíritos não dariam mais aquela quantidade de energia, naquela mesma dosagem que haviam dado as 10 primeiras vezes, porque estava servindo para ele fugir da tarefa que ele tinha que cumprir, que era se modificar nesse caso, se manter tranquilo, confiante. Nós dizemos que temos fé em Jesus, mas nós só vamos comprovar isso em situações difíceis, porque quando tudo acontece conforme a nossa vontade, nós não precisamos ter fé. Nós vamos ter que ter fé quando o que acontece é contrário àquilo que nós desejaríamos. Nós não entendemos toda a vontade do Pai, mas neste momento nós temos que ter a fé, que sempre estará junta da fidelidade a quem? A nossa própria consciência, e teremos que confiar, fidelidade e confiança. E fé. Se eu digo que tenho fé, mas não confio em Deus, questiono a Deus e digo a Ele que tem que ser de maneira diferente, não que eu não deva raciocinar, porque o próprio Kardec fala que tudo submeter ao crivo da razão, mas isso não significa revolta. Quando Maria recebe a informação de que daria a luz a Jesus, vamos relembrar que antes dela dizer que faça-se em mim a vontade do Senhor, eis aqui a sua serva, antes dela dizer isso, ela perguntou ao anjo Gabriel, mas como? Eu não conheço nenhum homem. Ela estava errada? Não, ela estava correta. Tinha que perguntar se ela não entendia, mas ali não havia nenhum sentimento de revolta. Quando Ananias recebe a informação de Jesus de que ele deveria atender a Paulo, que Ananias sabia, estava se deslocando para Damasco para perseguir os cristãos, Ananias recusa. Tem certeza, mestre? Eu tenho que receber ele, mas ele está vindo aí perseguir os cristãos. E aí Jesus diz, mas Ananias, esse é um vaso escolhido. O vaso é alguma coisa que deve ser preenchida. Paulo era o vaso. Quem ia preencher? Jesus ia preencher com o líquido do amor, do conhecimento, da esperança para todos, da perseverança, do estudo contínuo, da força de fazer o bem, da força de se modificar. E olha que Paulo de Tarso violentou a si mesmo. Ele era doutor da lei, ele era violento, mas ele era estudioso e acreditava naquilo que ele fazia. Quando ele acreditou em Jesus, passou a ter fé em Jesus, ele utilizou também a mesma força, a mesma energia para transmitir aos cristãos aquilo que era necessário, para reparar o mal que ele havia feito ainda há pouco. Não foi necessário uma outra encarnação. Naquela mesma ele já procurou corrigir. Nós, muitas vezes, quando erramos, nós nos autoflagelamos, nos culpamos, sentimos remorso, ficamos paralisados. Mas o exemplo maior é de quem? É de Paulo. Quando ele encontra Jesus na estrada de Damasco e que percebe que ele estava em erro, vamos lembrar o que ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Já vi que estou errado, não vou discutir nada. O que é que eu tenho que fazer agora para reparar tudo isso? Vai até a cidade e lá eu te direi, responde Jesus, o que você vai fazer. Na verdade, era procurar Ananias para que ele pudesse curar aquela cegueira que Paulo havia adquirido quando viu a Jesus. Nós, então, temos que entender que esse código penal da vida futura, que esse local em que nos encontramos, é o melhor para nós. Se nós estamos aqui para purificar o nosso espírito, se somos espíritos imperfeitos, temos que aceitar o dirigente da nossa evolução. No nosso caso, no planeta Terra, é Jesus, o guia e modelo. Ele dirige a nossa evolução. Se nos revoltamos e não atendemos aos chamados, o que vai acontecer no futuro? Nós todos vamos aprender, mas às vezes de maneira bastante dolorosa. Não é para que ninguém fique com medo, não.
Pelo contrário, mas é a consequência natural do erro, é a dificuldade. Se vamos montar um quebra-cabeças e forçamos uma peça que não está colocada no local que deveria, a imagem não se forma. No mínimo, nós vamos ter que tirar todas as peças que nós forçamos para reiniciar daquele ponto. Não precisa tirar tudo, mas a partir de onde aconteceu o erro, nós vamos ter que refazer, reparar, para apagar uma falta, arrependimento, expiação, reparação. Se não fizermos isso, vamos ser convidados, não porque venha alguém e nos castigue, mas é uma consequência natural. Todo erro, nos diz o Código Penal da Vida Futura, traz nele próprio uma maneira de ser corrigido. Por quê? Porque naquele momento nós desarmonizamos a obra do Pai. Quando fizemos algo diferentemente do que a nossa consciência mandava ou nos manda fazer. Assim nós vamos tranquilamente fazendo a cada dia o que deve ser feito. Não vamos temer o inferno, porque o inferno não existe. Existe um sentimento de culpa quando erramos. E se notamos que somos culpados, façamos igual Paulo. Senhor, o que queres que eu faça? Como é que eu reparo isso aqui? Sem ficar demorando na paralisia do remorso, na culpa, na autoflagelação. Não, Deus não quer a morte do ímpio, lá no início do céu e inferno. Ezequiel, ele quer que haja uma conversão, ou seja, que haja um arrependimento daquilo que foi feito para retomar o caminho do bem. E todos nós temos condição de fazer isso. O céu também não é um local definido. O céu é um local onde se reúnem espíritos que não são mais aqueles imperfeitos que nós somos. Ah, mas o espírita morre de medo do umbral. Mas o que seria um umbral se não o local? O próprio André Luiz nos diz isso no livro Nosso Lar. Onde nós retiramos de nós, temos que depurar e retirar de nós tudo aquilo que prejudica o nosso progresso, porque todos nós vamos progredir. E como é que retira isso? Passando por dificuldades para que a esponja retire aquele líquido de um local em que ele não deveria estar. Quando somos ambiciosos, mas chegamos num local, numa região umbralina, onde nada da nossa ambição vai ser atendida, nós sofremos, consideramos um sofrimento. Quando chegamos na região umbralina e somos extremamente orgulhosos das nossas posses, dos nossos cargos, mas lá não tem cargo, não tem posse, gera um sofrimento tremendo, porque nós não temos aquilo que abastecia a nossa ilusão. E a maior escravidão é a da ilusão. Quando nos iludimos, achando que somos mais do que somos, todos nós somos iguais. Todos nós vamos alcançar a pureza de espírito. Momentaneamente, alguém pode ter um conhecimento um pouquinho maior, ou pode ter um recurso financeiro um pouquinho maior, mas já vai ter que deixar todo esse dinheiro de lado. Vai ter que deixar todos os títulos de lado. E vai permanecer apenas com aquilo que tem no seu espírito. Até esse corpo, repetimos, não é propriamente nosso, foi nos dado para que nós possamos utilizá-lo como material didático, para que nós possamos exercitar para vencer a matéria. Quem é o espírito puro e o que é que acontece com ele? Não precisa mais reencarnar, nos dizem os espíritos. Por que ele não precisa mais reencarnar? Porque ele já venceu toda a matéria. É como se a gente fosse ensinar para alguém que já passou pelos bancos escolares uma conta de adição, de somar. Ele já sabe. Por que ele precisa voltar lá para a primeira série para aprender a somar? Não precisa mais. Ele já sabe. Então o espírito puro não precisa mais reencarnar, não é mais obrigado a reencarnar, porque ele já domina a matéria completamente. Nós ainda não dominamos. Conversem com alguém que está 24 horas sem se alimentar, sem comer. E vejam o humor que essa pessoa está. Conversem com alguém, com essa mesma pessoa, meia hora depois, ou logo depois dela satisfazer a necessidade de alimentação. Ela vai estar alegre, sorridente. Quem é que está comandando aquele espírito? É a matéria. Jesus conseguiu vencer porque era o espírito puro. Crucificado, ele estava dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A matéria não exercia mais nenhuma dificuldade para ele.
Ele veio como Espírito puro para demonstrar para nós, exemplificar como deveríamos fazer, porque o guia e modelo tem que exemplificar. O guia que não sabe o caminho e o modelo que não é mostrado para ninguém não pode ser utilizado. Ele veio para fazer isso. O céu é um local de aprovação de nós próprios. Eu posso estar aqui na terra encarnado e no céu, se a minha consciência, quando examinada, aprova todos os meus procedimentos. Quando eu não tenho mais nenhuma imperfeição, eu me sinto bem. Não preciso receber das pessoas o elogio que for, eu me sinto bem, porque eu venci as dificuldades. E Jesus já nos dizia isso, quando ele nos diz que ele venceu o mundo. Tende bom ânimo. No mundo tereis aflições. Ele não enganou nenhum de nós. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós passaríamos por dificuldades para exercitar e retirar de nós as imperfeições, para purificar o nosso espírito. E tudo isso ia ser feito acompanhado por ele e pelos anjos da guarda, os espíritos. Cada um de nós tem um anjo da guarda, um espírito superior, que não nos impõe o que quer que seja, mas discretamente cria situações, sugere um pensamento para nós, para que tomemos as melhores decisões. Mas nós somos os responsáveis pela escolha. Quando escolhemos o mal, ele deixa. Não nos força a fazer o que quer que seja. Nós vamos então entender que o céu propriamente dito, como outras religiões acreditam, não existe. O céu ou o inferno é um estado que nós todos alcançamos, um estado de consciência, que vai da consciência de sono profundo até a consciência cósmica, que é a de Jesus. Divaldo Pereira Franco, quando dava algumas palestras há 20 anos atrás, quando falava da consciência, ele dava exemplos. Falava da consciência, que é o primeiro nível, de sono profundo. Come porque deu fome, dorme porque deu sono, veste porque senão vai ser preso, ou seja, não age pela sua própria consciência, age pelos estímulos que recebe. Então, por isso, sono profundo. E ele dava o exemplo do sono com sonhos. Qual era o exemplo que ele dava? Olha o meu guarda-roupa, engordei um pouco, vou pegar essas roupas aqui e vou fazer uma doação. Mas logo após penso, pode ser que eu emagreça, deixa essas roupas aí ainda um pouquinho, que depois eu vejo se eu emagreci ou não. Sono com sonhos. Pensa em fazer, mas ainda não executa. Se não executa, é preciso utilizar a vontade para perseverar e fazer o bem. Até chegar no último nível, que era o da consciência cósmica, que eu sigo completamente a Jesus. As outras religiões falam muito em comunhão, e ela existe, mas a comunhão nós vamos alcançar quando? Quando formos espíritos puros. Porque nós vamos ter um acesso direto a Deus. Por enquanto, esse acesso nos é negado por nós próprios. Deus está aqui entre nós constantemente. Mas eu não percebo por quê? Porque eu não tenho a evolução necessária, não me depurei o bastante para entrar em contato diretamente com Ele, mas Ele continua aqui. Eu posso cometer o maior deslize, cometer o maior crime, mas eu não vou conseguir afastar Deus de mim. Não há nada que eu faça em contraponto que possa agradar a Deus para Ele ficar melhor, mais satisfeito. Ele está pleno, absoluto. Não há nada que eu faça que diminua o amor dele por mim ou que aumente o amor dele por mim. Ele ama no máximo, no infinito. E nos dá a oportunidade, reprograma sempre que cometemos uma falta, porque a justiça dele é junto com a lei de justiça, amor e caridade. Não tem como separar a justiça do amor e da caridade. A nossa justiça procura fazer isso. E procura manter um controle social para que não aconteça o caos. Mas ela não consegue reparar. Um indivíduo que tirou a vida de outro, não consegue dar a vida naquele momento do outro. Mas a justiça divina consegue. Vai ser meu filho. Eu dei a vida para aquele que eu retirei. E ele vai guardar sentimentos, quanto a mim, nem sempre os mais favoráveis. Mas eu vou sustentar
e procurar dar amor, porque o amor cobre a multidão dos pecados e haverá reconciliação. Essa é a justiça divina. A justiça divina não se perde como a justiça humana se perde, porque não tem condições de reparar. Arrependimento, expiação, reparação. É limitada, ela não consegue avançar. Kardec nos informa tudo isso. No livro Céu e Inferno, ele também aborda aqueles que dizem que não há comunicabilidade com os espíritos e que Moisés já houvera no livro Levítico, Deuteronômio, que são livros do Antigo Testamento, dito que era impossível, que não se podia fazer nenhuma comunicação com os mortos. Mas vamos lembrar que, na verdade, Kardec nos explica que naquele tempo tudo era utilizado por interesse próprio, não havia a vontade de utilizar a mediunidade como auxílio, como benefício aos espíritos desencarnados sofredores, ou para que nós pudéssemos ser auxiliados pelas mensagens dos espíritos superiores. Então, Moisés tinha que proibir realmente. Ele faz um comentário longo em um dos capítulos, explicando tudo isso, explicando o que Isaías dizia, o que dizia Moisés, o que diziam outros profetas e qual era a situação daquela época e qual é agora. A mediunidade é coisa santa e deve ser utilizada santamente. Não pode ser veículo para se conseguir dinheiro ou mesmo a aprovação de quem quer que seja. É algo para ser realizado conforme aquilo que é a orientação de Jesus. Dai de graça o que de graça recebeu. Quando entrar qualquer pedido de remuneração, que nós possamos fazer o que João dizia: não acreditais em todos os espíritos, examinai primeiro se eles são de Deus. Por quê? Porque quando desencarnamos, levamos o patrimônio que aprendemos. Se eu em vida enganei, espoliei, retirei direito das pessoas, se eu gostava de fazer algo que era contrário à minha consciência, não é pelo simples fato de desencarnar que eu vou me modificar. Vai levar bastante tempo. E se eu me comunico numa reunião mediúnica, todas essas dificuldades vão aparecer. Por isso é preciso examinar, coisa que não era realizada na época de Moisés. Vamos examinar e ver também que o livro O Céu e o Inferno, na sua segunda parte, traz vários relatos de comunicações mediúnicas, de espíritos suicidas que vieram dar o testemunho do que aconteceu com eles, de espíritos sofredores, de espíritos medianos. E aí vem, aqueles que tiverem oportunidade de ler, vão ver o que acontece no plano espiritual conforme o nosso procedimento aqui na Terra. As obras de André Luiz também são bastante precisas nessas informações, mas no livro O Céu e o Inferno nos traz essas informações, para que nós possamos nos posicionar. Quais são as consequências do meu erro, das minhas escolhas? Toda escolha vai gerar uma perda. Escolhi isso, perdi aquilo. Em meu próprio benefício, como espírito imortal, qual deve ser a minha escolha? Devo fazer aquilo que eu não gostaria de receber? Serei chamado às contas por mim mesmo. Nós não vamos ter um tribunal de condenação, mas vamos ter que despertar a nossa própria consciência. Os Espíritos nos auxiliam a fazer isso. Vamos ver o que é que Jesus fez com Paulo no exemplo que nós já demos aqui. Ele fez com que Paulo consultasse ele mesmo a sua consciência. Quando ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? É lógico que não foi só a fala, o sentimento de Jesus foi até Paulo e encheu ele de amor, o encheu de amor. Ele, naquele momento, refletiu e viu que estava em erro e procurou corrigir. Ele não estava para condenar ninguém. Quando ele fazia as curas, ele dizia: tua fé te curou. Ele nunca disse: fui eu que te curei. É lógico que ele teve uma contribuição enorme, mas se não tivesse a fé da pessoa, ela não recolheria aquela energia que ele estava dando. E complementava: tua fé te curou, mas vai e não peques mais. Não erre mais, porque essa dificuldade que você apresenta como espírito imperfeito é fruto de um erro, de uma má escolha.
que você fez no passado e que agora se apresenta nessa situação e que eu lhe ajudei a ultrapassar. E completa. Tua fé te curou, mas vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O que ele estava querendo dizer? Agora você está mais informado e a sua responsabilidade é maior, de que as consequências funestas vêm de um erro anterior. Então pacifique o seu coração e procure aquele caminho retilíneo e iluminado, como a Cipriana fala lá no livro No Mundo Maior, para que você não tenha que sofrer, para que você não tenha que enfrentar dificuldades maiores do que o aprendizado normal. Jesus ama a quem? A todos nós. Aquela frase que nós vemos em vários casos, Jesus te ama, é verdadeira. Ele ama a cada um de nós, sem exceção. E nos dá a oportunidade e faz chamamentos para que nós possamos vencer a nós próprios. Ele não está de férias. Ele próprio dizia, meu Pai trabalha e eu trabalho. Se Deus, nosso Pai, aquele Criador de tudo que existe, está trabalhando. Se Jesus, o governador planetário, nosso guia e modelo, está trabalhando, o que sobraria para cada um de nós, se não também o trabalho no bem, na realização daquilo que vai nos deixar plenos, que é o bem que nós façamos a todas as pessoas. A nossa gratidão a Kardec, pelas orientações que nos trouxe, pela codificação que ele fez das obras, dos ensinamentos que os Espíritos passaram a ele, para que nós pudéssemos hoje ter uma libertação nossa, das nossas próprias dificuldades, avaliando a nós próprios e fazendo o bem no limite das nossas possibilidades. Que Jesus nos ampare e nos proteja e que nós possamos seguir o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis sossego para as suas almas. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Que a paz de Jesus permaneça conosco em todos os instantes de nossas vidas.